No livro de Mateus, no capítulo 24, a qual muitos pregam por aí o suposto enganoso e mentiroso arrebatamento secreto que pregam nas igrejas por aí, e Yeshua disse em Mateus 24, verso 34, em verdade vos digo, não passará esta geração, sendo que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24 foi a profecia da destruição do templo de Israel. Você foi enganado sobre a questão do arrebatamento. De Mateus capítulo 25, versículo 39, Yeshua disse para os fariseus assim, e não me vereis outra vez até que diga, bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Então, enquanto os judeus não reconheceram o mestre, esquece arrebatamento, ele não voltará. Paulo era igual você, esperava o suposto arrebatamento em sua vida, mas no momento que ele viu que aquilo não ia acontecer, no momento da vida dele, ele disse lá no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e depois ele vai e morre. Paulo foi aquele que escreveu sobre o arrebatamento que ele estava esperando em vida, depois que ele viu que não ia acontecer. No livro de Coríntios, Paulo diz assim, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta. Paulo estava esperando o arrebatamento, mas depois que Paulo viu que aquilo não ia acontecer, lá no livro de Timóteo ele disse assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ou seja, ele mesmo reconheceu que não haveria arrebatamento. Então sai do dogma. Você que usa as cartas de Paulo para dizer que está na graça, pois eu também tenho um versículo nas cartas paulinas, no livro de Romanos, para dizer para você assim, anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei, ou seja, se você não confirmar a lei, você é transgressor das leis do Criador. De uma forma que Paulo disse no livro de Romanos, anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Também Yeshua disse, não pense que vim destruir a lei e os profetas, mas vim estabelecer, torná-la de pleno conhecimento. Está vendo como é que a lei está de pé até hoje? Sai da doutrina da graça, crente, sai desse dogma. Olha só o que Yeshua disse. Com efeito, eu vos asseguro, no livro de Mateus, hein? Com efeito, eu vos asseguro, se a vossa justiça não passar a ser maior do que os escribas e fariseus, não poderás herdar o reino de Deus. Se vocês não cumprir as leis do Criador, não posso herdar o reino de Deus. Então sai do dogma, sai da doutrina da graça. A graça sempre existiu. Olha só o que Yeshua disse. Com efeito, eu vos asseguro, no livro de Mateus, hein? Com efeito, eu vos asseguro, se a vossa justiça não passar a ser maior do que os escribas e fariseus, não poderás herdar o reino de Deus. Se vocês não cumprir as leis do Criador, não posso herdar o reino de Deus. Então sai do dogma, sai da doutrina da graça. A graça sempre existiu.